A raiz é essencial, né? Na grande maioria das espécies, né? A raiz é como se fosse a boca da planta, né? É por onde ela se alimenta. Então, toda nutrição ela busca via sistema radicular. A água e a alimentação, os nutrientes que ela necessita também é no sistema radicular. Quando a planta está no começo da vida dela, ela é muito frágil. Um sol muito forte pode matar, água excessiva pode matar, então tem tudo um equilíbrio e tudo um processo. Mas é nos primeiros meses, nos primeiros 2 meses. Depois ela já vai criando resistência, as raízes já estão firmes. Quando a gente faz a germinação, faz o processo de estufa, a gente ali na hora seleciona as melhores raízes, de qualidades melhores, para que possa aguentar o processo depois no solo. Por exemplo, a rosa é uma germinação que você tem que fazer uma escolha de uma rosa perfeita, de uma bastante enraizamento, porque a rosa geralmente, você vai plantar, ela vai durar em torno de 5 anos no solo. Então você tem que escolher uma planta boa, sadia, com uma raiz bem uniforme, para que ela dure mais. Os cactos, por exemplo, né? Aqui no parque a gente usa entulho, né? Então a gente planta eles em entulho, porque são plantas que não precisam de tanta água, são plantas que são acostumadas a estar em ambientes mais de pedra, de pedrisco e tudo mais, então não precisa de um solo tão encharcado, tão pesado, né? Agora já tem algumas plantas que você não precisa fazer essa seleção de raiz, porque o período dela é curto, é um período que você vai estar logo trocando, então já vai ter o descarte mais rápido. Claro que você tem ainda no campo aberto, não só a alimentação, mas a fixação da planta para manter a estrutura. Você tem diferentes tipos de espécies, de tipos de raízes, né? Você tem as pivotantes, que tem uma raiz bem profunda, que normalmente é plantas altas, que precisa uma sustentação. E você tem as que são laterais, né? Então depende muito da altura da espécie. Tem gramíneas que têm raízes imensas, né? Então você pega na China, o pessoal utiliza gramíneas lá para contenção de encostas, que as raízes têm 3, 4 metros de profundidade, né? Geralmente quando as pessoas veem a flor, ela admira apenas o botão. Mas uma parte fundamental da planta é a raiz. É incrível porque a raiz da planta, ela, entre muitos sais minerais do solo, ela pega o necessário para a planta, só o que a planta precisa. A raiz é da onde tira os sais minerais do solo, onde tira a força vital para a planta, é a raiz. Onde muitas das vezes a gente não vê, porque está debaixo da terra e não damos valor a isso. O adoecimento é uma coisa que ele literalmente nos transforma muitas vezes em outra pessoa que a gente nunca imaginou. E aí a gente não pode deixar muitas vezes esse discurso de que eu tô doente, eu vou sair da igreja, eu vou fazer alguma outra coisa, ou vou sair da igreja porque fulano fez alguma coisa. Olha, a sua raiz não é o seu irmão. A nossa raiz é ali, é com Deus, não é olhar para o outro. Se o outro fez alguma coisa, deixou de fazer, não importa, porque isso é Deus que vai ver depois. O nosso foco está ali no Senhor. Então, independente do que aconteça, o nosso foco tem que estar nele, porque senão a gente acaba perdendo literalmente ali os nossos nutrientes do chão e a raiz ela não consegue se sobressair e morre. Por quê? Porque olhamos para o lugar errado. A gente quer tentar frutificar num lugar que não vai dar certo. Não, a gente precisa ter esse foco, para a gente entender, olha, eu faço isso é porque eu senti o chamado, é porque Deus está me capacitando. A gente olha para o outro para ajudar, para acolher, e não para ter ele uma referência onipotente de perfeição, porque isso não vai existir. Então, amada, por isso a nossa convicção precisa estar firme nas promessas e na ordem do Senhor. Nós precisamos a cada dia de comunhão, de estarmos bem ligadas ao Senhor. Amada, floresça em Deus.